Então, para todos, muito boa tarde. Estamos aqui de novo reunidos para olharmos para a atualidade local e regional com alguns dos temas que fomos dando notícia ao longo dos últimos 15 dias. E, como é hábito em estúdio, temos pelo Partido Socialista Vítor Cavalheiro, pelo Partido Social Democrata João Carlos Almeida e tem também assento neste programa o Partido Chega, mas o partido não consegue encontrar ninguém que aqui se possa sentar connosco para debater a atualidade como costumamos fazer. Então, e hoje, para cima da mesa, colocamos já um dos temas que foi falado numa das últimas reuniões de Câmara e tem a ver com o regulamento de apoio dos apoios sociais para os bombeiros voluntários da Sertã. E começava já, então, por escutarmos a opinião do Vítor Cavalheiro. Boa tarde, Vítor. Este regulamento, será que é o necessário, embora não conheçamos ainda aquilo que virá nesse regulamento, mas será isto que vem ajudar a combater esse problema que é o voluntariado hoje em dia? Então, primeiro cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Buscá e os ouvintes da rádio onde estava. Portanto, estamos a falar de um regulamento que é, portanto, extensivo aos bombeiros da Sertã e de Senais do Bom Jardim. E estamos a falar também de um regulamento que há muito tempo que é falado. Houve a aprovação para a elaboração do regulamento, não, como o Luís diz, não conhecemos ainda o regulamento em si, portanto, mas de qualquer modo é sempre bem-vindo, como vier, há de ser discutido, digo eu, há de ser posto à discussão, provavelmente para sugestões, etc. É uma reivindicação antiga. O João Carlos, agora é que é o presidente dos bombeiros e sabe isso melhor do que eu, mas é uma reivindicação antiga que nós já ouvimos falar há muito tempo, portanto, desta necessidade de encontrar um regulamento que sirva de incentivo para os bombeiros. Estamos a falar também de uma, portanto, os bombeiros normalmente é voluntariado, são tudo voluntários, embora haja um quadro também ativo, creio eu, mas para cativar pessoas em regime de voluntariado, estamos a falar de um voluntariado que também não é fácil, portanto, incêndios, acidentes, etc. Não será um voluntariado muito fácil, muito embora eu acho que há muita juventude que tem alguma consideração e gosta dos bombeiros. Não sei porquê, não sei o que é que lhes vai na alma, mas gostam, portanto, e ainda bem que gostam, porque quando fazem o favor de me convidar para algumas cerimónias dos bombeiros, eu vejo sempre muita juventude nas fileiras dos bombeiros, o que é bom, e o João Carlos numa das vezes até disse que também têm conseguido manter e têm conseguido continuar a cativar, e com este regulamento creio que será mais fácil ainda. Se bem que muitos aderem aos bombeiros não é por causa destes regulamentos, mas pronto, juntar o útil ao agradável também acho que é importante, porque estamos a falar de voluntariado, um voluntariado um pouco difícil, e eu acho que é justo que haja realmente alguns benefícios que possam ser atribuídos aos bombeiros. O regulamento, como já dissemos, ainda não sabemos qual é o conteúdo do regulamento, mas nós também conhecemos aí muitos regulamentos. Isto não é caso único, é um caso que já se vem arrastando há muito tempo, esta reivindicação, mas pesquisando várias câmaras, porque o regulamento é da Câmara. Pronto, vimos que há efetivamente muitos regulamentos já publicados, muitas câmaras com regulamentos e com benefícios vários, uns de uma forma, outros de outra, se bem que a grande maioria anda mais ou menos pelos mesmos benefícios. Eu não digo que seja, portanto, o regulamento que seja um regulamento de copy-paste ou uma cópia mas normalmente, portanto, os problemas são os mesmos e realmente os benefícios também não passam muito disto, não é? Como nós sabemos, há aí, portanto, benefícios em várias áreas,
acidentes pessoais, habitação, quem tem habitação, câmaras que têm habitação, os resíduos, o IMI. Portanto, eu estou a falar de uma série de regulamentos que pesquisei e que li para poder dizer alguma coisa também, e certamente é o que a nossa Câmara também está a pensar, e é o regulamento, que vier portanto, a ser publicado e a estar em discussão, há de conter mais ou menos o que os outros regulamentos contêm, que é mais ou menos nestas áreas. Portanto, agora esperemos que haja alguma brevidade, uma vez que já há muito tempo que isto é portanto, que se fala neste regulamento, que haja alguma brevidade na sua elaboração, porque é como eu digo, isto não há nada, está tudo inventado. Vi também que, pronto, isto depois tem aqui algumas condicionantes que estes têm e que o regulamento da Câmara Municipal de Sertã, com benefício para os bombeiros, também terá. E alguma extensão para além dos bombeiros também. Normalmente vi também que grande parte das câmaras fazem essa extensão também aos familiares, com regras, evidentemente, com regras que têm que ser estabelecidas. Não sei qual é o orçamento, não sei se o João Carlos tem alguma noção, se alguma vez falaram a nível do orçamento que pode eventualmente estar reservado para estes benefícios, porque há de haver um limite, digo eu, no orçamento, mas está dado o primeiro passo, está a ser elaborado, esperemos que surja muito rapidamente e depois que nós possamos olhar para ele novamente e discutir efetivamente aquilo que são os benefícios que são atribuídos aos bombeiros, familiares, etc. João Carlos Almeida, este regulamento, este ou outro, o que venha, é o suficiente para cativar jovens para as fileiras dos bombeiros? Ora, então, cumprimento o Vítor Cavalheiro, o Luís Fiscaia, o auditório da Condestável e da Condestável TV. Não é por aí, como dizia o Vítor Cavalheiro, não é isso que leva os jovens, em verdade, pelo ajuda, mas não é isso, porque quem vai para... quem escolhe ser bombeiro, mesmo que de passagem, porque os jovens depois tiram um curso, vão estudar e muitas vezes não conseguem ficar na Sertã, e por isso é que nós, todos os anos, temos uma escola de bombeiros, entram sempre, temos à volta sempre mais ou menos de 15, mas também temos muitos que depois têm que sair porque têm que seguir a vida profissional ou estudos, e não é possível continuar na Sertã. E, portanto, quem escolhe ser bombeiro não é só chegar ali e inscrever-se, tem um ano de curso que não é simples. Portanto, tem que se trabalhar, tem que se mostrar que tem aptidões, e nem todos chegam ao final, porque alguns pensarão que será mais fácil. Não é? Há até quem critique que será muito mais puxado do que deveria ser, mas eu acho que nestas coisas não se pode facilitar. E o Vítor Cavalheiro esteve na última cerimónia de admissão de novos bombeiros e mostra um bocadinho daquilo que fizeram, e, portanto, tem que fazer um bocadinho de tudo, porque é aquilo que, no fundo, pode acontecer no dia-a-dia. Agora, os voluntários já têm algumas regalias na questão das propinas, 50%, e outras coisas que têm, por serem voluntários dos bombeiros. Este regulamento era necessário porque os nossos bombeiros, que são muitos, nós temos na Sertã, e depois temos, os poucos concelhos têm 2 corporações de bombeiros, e a Associação Humanitária dos Bombeiros da Sertã tem um quadro ativo dos maiores do país, 150 ativos. E quando se fala em ativos, por exemplo, nós temos assalariados 45 pessoas, mas o resto são voluntários. E esta casa funciona
à conta do voluntariado. Se não existissem estes voluntários que fazem o trabalho à noite e ao fim de semana, porque são quando têm mais disponibilidade, nós precisávamos de muito mais pessoas a trabalhar. E, portanto, isto reflete-se numa qualidade de trabalho e numa poupança que, se calhar, nem meio milhão de euros ano dava para cobrir, se fosse necessário, se não existissem voluntários. E isto, em termos de proteção civil, é muito importante. E, portanto, sendo a Câmara Municipal o principal responsável pela proteção civil, que eu também concordo que a Câmara está muito sobrecarregada com encargos dos bombeiros. Na questão das EIPs, não é justo que as câmaras tenham que suportar 50% da despesa. Mas isso é uma situação que alguém tem que mexer lá em cima. Não, de facto, nós, no Conselho de Sertão, temos 4 EIPs. É um encargo enorme para a Câmara Municipal. Nós temos que reconhecer isso. No entanto, o nosso Conselho é o que é, e ainda há pouco tivemos um susto. E só para verem a importância da atuação é que, a partir do momento em que se manda uma mensagem, vai para todos os voluntários que há um incêndio. E, portanto, todos os que podem acorrem ao quartel, porque tem o voluntariado de facto de intervir, da parte de intervenção. E nós temos carros que saem com 9 pessoas. E às vezes não saem mais porque já não há carros para os voluntários, porque todos querem ir. Isto é muito importante. E depois nós sabemos, há voluntários que depois, de facto, se tornam mesmo, fazem trabalho profissional. Isso é visível dos chefes, depois que andam no terreno. Até é falado, o fulano tal, de facto, agarrou-se ali com unhas e dentes. E é muito importante. E, portanto, nós temos que comparar, por exemplo, este incêndio que envolveu, que tivemos no nosso Conselho, que envolveu 150 operacionais. Nós tivemos que logo, quando isto acontece, já sabemos que temos trabalho extra, ou seja, temos que alimentar esta gente toda. Imaginem, isto começa como na mesma semana no Algarve, o que é que aconteceu? Não tiveram controle no incêndio, portanto. Isto é que faz a grande diferença entre os grandes incêndios e os pequenos incêndios. Aquele incêndio que demora um dia ou que demora uma semana. E, portanto, nós estamos bem apetrechados de elementos, de equipamento, de carros, é muito importante. E, de facto, eu diria que se não fosse o voluntariado, ou nós gastávamos muito mais dinheiro e as coisas tinham que ser de outra forma, pensadas de outra forma para poder sustentar esta situação, ou então o voluntariado. E o voluntariado tem que, além deles virem com gosto, porque quem vem gosta de ser bombeiro, é aquela questão de sermos miúdos e queremos toda a gente que queria ser bombeiro, não é? Vai, de facto, fazer a diferença. E, portanto, para além disto, se não conseguirmos reconhecer o esforço, porque é um voluntariado diferente, é um voluntariado que tem risco, e, portanto, nós temos que agradecer a estas pessoas que se voluntariam para deixar a sua própria casa e correr riscos de vida, inclusive. Porque quando vão para lá não pensam no perigo. Pensam que vão... Para salvar. E não pensam no próprio risco de vida que correm. E nós sabemos que quando há acidentes, são apanhados de surpresa. O acidente não acontece, não é previsto. Portanto, e às vezes são profissionais de alto gabarito que são apanhados porque as coisas mudam, os ventos mudam, e às vezes são apanhados, de facto, no meio de problemas, de chamas e fumos que nós sabemos e que têm acontecido por aí. E, portanto, o que é que acontece? Era uma injustiça. Nós tínhamos até alguns exemplos. Aliás, eu quando tomei posse, foi mais ou menos ao mesmo tempo que este executivo. Foi no início mesmo. Eu já fiz praticamente 4 anos, estou no segundo mandato. Este executivo está a fazer o primeiro mandato, a chegar ao fim. Portanto, a primeira coisa que fizemos ao tomar posse da direção foi pedir uma reunião ao novo executivo, já com o Carlos Miranda, a pedir um regulamento, porque não era justo Pampilhosa da Serra e outros concelhos aqui vizinhos terem
esse ónus, de facto, de agraciar os voluntários e nós não termos. E, portanto, isto são coisas... Estava-se aqui a falar do montante. Isto não é copy-paste. Nós temos que adaptar estes regulamentos à realidade de cada concelho. Dependendo dos serviços que o município tem, outros são transversais, mas tem que se dizer quais são os benefícios que vão ter e, no fundo, esse regulamento que há de ir vai ter os contributos e depois há de ir para a discussão pública. A questão é que nós pedimos isto há 4 anos e só está agora, e já só para o próximo mandato é que vamos ter regulamento. Portanto, já não vai ser neste mandato. Portanto, a questão é que deveria ter sido mais célere. Agora, tem que ser avaliado os serviços que vão ser com desconto de 50% ou na totalidade e depois saber quantos bombeiros é que há no concelho e quantos é que vão aderir, mais ou menos, fazer ali, nunca se sabe ao certo, mas até onde é que se pode atingir o montante, que é o quê? São receitas que a Câmara Municipal vai prescindir porque são serviços camarários. Eu, na altura que falámos nisto, trouxe o da Pampilhosa da Serra, mas agora até escolhi um outro, Penalva do Castelo, só porque sim, pronto. E, de facto, só para termos uma ideia das condições, tem várias, mas daquilo que se pode ter descontos ou alguns benefícios, para já pode ter o seguro de acidentes pessoais, se quiserem, se a Câmara entender. Eu, inclusive, nós temos acidentes de seguro, acidentes de trabalho, acidentes do pessoal, não é? Porque é obrigatório, e mais num caso destes. Inclusive, estamos a pensar em haver um seguro suplementar de vida e de tratamentos e de qualquer situação, ou seja, não substituir mas seja suplementar. Pronto, porque no fundo são pessoas que correm riscos. Mas isso é outro assunto que é para depois discutir como estamos no segundo mandato, tem que se inovar qualquer coisa. Portanto, a redução de 50% no pagamento do IMI. Portanto, é uma coisa que é a Câmara que recebe, pode descontar 50%. 50% é significativo, estivemos a falar só no quadro ativo da Sertã 150 pessoas. Agora, dependendo daqueles que pagam o IMI, não é? Redução de 50% nas taxas previstas no regulamento de tabela de taxas municipais. Que ainda agora aprovamos na Assembleia, taxas municipais, qualquer taxa municipal que tenham que pagar, em questão de urbanismo, construção de casas, 50% de desconto. E atenção, eu falei nisto na Assembleia Municipal, nós não estamos a aplicar uma fórmula que está aprovada nas taxas, que é a TSU. Se aplicarmos essa fórmula, uma moradia que agora paga taxas de 200 ou 300 euros começa a pagar 2 ou 3 mil euros. Ora, que é para compensar o quê? Quando nós fazemos uma baixada da EDP, da eletricidade, muitas vezes pagamos uma taxa suplementar para comparticipar as infraestruturas que já chegaram até ali, já estão lá feitas. Eu só puxo ali, se calhar, do lado da rua para cá. Mas para fazer isso já existiram infraestruturas e muitas vezes nós comparticipamos. E a questão de fazer uma casa que não seja num loteamento, que já é o promotor, nós vamos ter que pagar, porque a Câmara já investiu em arruamentos, em águas e esgotos, muitas vezes, e, portanto, eu vou fazer num terreno rústico, que se pode construir, tenho que participar à Câmara, porque já criou infraestruturas para eu poder ter ali uma estrada ao pé, para ter água ao domicílio. Isso é a TSU. E essa TSU custa muito dinheiro. Ora, logo aí, se for aplicado e se tiverem o desconto de 50%, faz uma diferença enorme. Pronto. E são alguns exemplos que alguns podem incluir, podem não incluir. Lá está, vai depender, de facto, mas vai ser muito parecido este acesso gratuito a iniciativas de caráter cultural, depois tem que haver regras. Não imagino que os bombeiros vão todos acudir a um evento na Casa da Cultura, não, que não ultrapasse 10% da total, tem que avisar e reservar alguns dias antes, ou seja, com algumas regras. Porque para eles saberem, pronto, ok, temos aqui da parte dos bombeiros 10%, mas também, pronto, tem que haver limites, não é? Porque, pronto.
A redução de 50% nos preços a pagar nos serviços de instalação desportivas, os pavilhões, piscinas, por aí fora. Pronto, isto é só para termos uma... tudo aquilo que existe a nível de serviços camarários, eles podem ponderar ou não pagar nada ou pagar apenas 50%. E, portanto, é isto que se está a falar. E isto, juntamente com um desconto de propinas de 50%, para quem estuda, começa a ter significado. E, portanto, porque há muitos conselhos, há muitas associações de bombeiros que não têm o benefício que a Sertan tem, que é ter 15 a 20 candidatos todos os anos. Lutam por ter voluntários disponíveis, não têm. E, portanto, esta é uma realidade que nós vamos tendo, que temos que assegurar, que vai continuar, porque se não for isto, o Estado tem que repensar, porque sem voluntários vamos gastar muito mais dinheiro. E, portanto, os voluntários, quer se queira ou não, têm regras. Para termos um quadro ativo, só para ter uma ideia, um quadro ativo quer dizer que aqueles 150 pessoas do quadro ativo todas cumpriram o mínimo de horas para ser voluntário. E quem é assalariado também é voluntário. Tem que cumprir o mesmo tipo de horas. 275 ou 200... Não sei ao certo. 200 e tal horas. Quem não cumpre, salta do quadro ativo. E o quadro ativo está sempre a mudar todos os anos. Por isso é que entram uns, saem outros. E os que não cumprem, mesmo não queiram sair, são excluídos do quadro ativo porque não cumpriram os mínimos. Isso é uma exigência que, de facto, ali funciona e funciona bem. E as pessoas são responsabilizadas e sabem que têm essa responsabilidade e não falham. E, portanto, no fundo, é equiparar os nossos bombeiros a outros concelhos. E, aliás, isto até para bem devia ser... É evidente que a realidade de cada concelho é diferente. Se for em Lisboa, não é a mesma coisa que na Sertã. Mas a nível de benefícios deviam ser muito equiparados. A estrutura orgânica devia ser mais ou menos idêntica. Depois, isto não é só dizer assim, eu vou me inscrever em bombeiro, pois tem que haver outras regras, que está depois no regulamento. Este ano já vou ter benefício a isto tudo. Não, tem que se ter... Este aqui, por exemplo, diz que tem que ter 2 anos já de bombeiro para ter depois acesso aos benefícios. Pode, como dizia o Vítor Cavalheiro, ser extensível a familiares e, portanto, dependendo dos serviços. Pronto, isto, ou seja, o montante que a Câmara vai deixar de receber vai ter a ver com esta listagem que for colocada nesse regulamento. E depois, mais ou menos, contar com os voluntários que nós temos, que de facto são alguns, mas que pronto, acho que vão fazer a diferença. E nota-se a diferença quando há um risco de incêndio. Felizmente que os meios aéreos, quando é durante o dia, atuam de imediato. As corporações mais próximas são acionadas de imediato. Portanto, não vai só os bombeiros da Sertã. Os que estão mais próximos, os 3 ou 4 mais próximos que vão atuar, porque às vezes há incêndios. Lembro-me do ano passado, em Pedrógão Pequeno, chegaram primeiro os bombeiros de Pedrógão Grande e era o nosso concelho, mas isso é digamos que o dispositivo funciona assim e bem. E, portanto, eu diria, e disse aqui, que se não fossem os voluntários, nós, para fazer o mesmo serviço, iríamos gastar mais de €500 mil, mas €500 mil seguramente que era muito, muito mais para cima do que... em determinada altura fizemos contas e talvez fosse até atingir €800 mil. Portanto, só para termos a ideia, é que muitos dos serviços de transporte de doentes, durante a noite e fins de semana, grande parte é assegurado pelo voluntariado. E isso tem que se valorizar. Vítor, nos dias de hoje, com tanto chamamento que há para todos, não só para os jovens, mas também para os menos jovens, continuar a assegurar esta mola humana é muito importante. Sim, nós somos privilegiados neste sentido. O João Carlos teve... Pronto,
Nós temos 2 corporações de bombeiros, portanto, ao fim e ao cabo, se calhar estamos mais bem suportados. Portanto, mas a qualquer momento a torneira pode fechar. Pronto, mas exatamente, porque a Câmara aqui, o João Carlos há bocadinho falou ali nas EIPs. São duas, são 4, não é? São 4 EIPs, é sempre a duplicar. Por outro lado, é bom também porque realmente há uma cobertura muito maior e mais eficaz, mais rápida, portanto, mais personalizada também. Mas é verdade, portanto, João Carlos, isto falando ainda no regulamento, provavelmente a Câmara não terá ouvido nenhuma das corporações de bombeiros, nem de Sernache nem da Sertã, digo eu. Se calhar vai pôr à discussão depois, já com tudo feito. Poderia eventualmente haver aqui uma consulta, mas isto também é como o João Carlos disse, isto não passa muito daquilo que nós vemos aqui, porque eu vi efetivamente uma série de regulamentos e anda mais ou menos à volta disso. Havia aqui um também que dizia benefício dos serviços pré-escolar, ATL. Pronto, mais um benefício, menos um benefício, mas de uma forma geral anda por aqui pelas piscinas, pela questão das obras, ter descontos, pelos IMIs, etc. Mais ou menos, pronto, mais um caso ou outro, mas não será muito longe disso. Mas o que eu queria também, acho que nós hoje, acho que... Inclusive apoiar as rendas para quem não tem... Sim, apoiar... pode, aliás, o mestre da Penalva do Castelo dizia até 200 euros de apoio à renda. Tem limites, eu também vi aqui alguns, não é? Apoiar as rendas, o escalão A nas escolas, sim, em termos de descontos para os subsídios, por exemplo, de alimentação e outros. Pronto. Mas o que eu ia para dizer é que, felizmente, nós hoje... temos bombeiros bem formados, de uma forma, de um modo geral, são bem formados. Pronto. Não é estar a dizer que antigamente não era, se calhar não havia, agora se calhar há essa obrigação, obrigatória, a formação obrigatória, há muita... Vitor, desculpa, só um parêntese, é que há uma pessoa que falou comigo que tem 2 pessoas, 2 familiares nos bombeiros e próprio admitia que era puxado demais. Uma pessoa que tem 2 pessoas nos bombeiros e que admite isso, quer dizer que não se facilita na questão da formação. Portanto, é isso que eu estou a dizer, é que nós hoje temos... E as pessoas têm uma grande confiança nos bombeiros. Eu vejo que as pessoas hoje já têm... Também há, de vez em quando, alguns atritos, principalmente quando há incêndios. Eu também andei mais ou menos quando estive nessa função, porque eles não podem correr simultaneamente a tudo. Fazem o trabalho, que é muito, pronto, mas as pessoas, naquele momento, criam um bombeiro ao pé de cada casa, criam um bombeiro. Isso é impensável. Pronto, de vez em quando acontece, mas de uma forma geral eu acho que hoje há uma estima grande pelos bombeiros, quer a nível de incêndios e muito a nível do transporte de utentes e dos primeiros socorros quando há acidentes. Os bombeiros são os primeiros a aparecer com ideias, com boa formação, como eu estava a dizer, portanto, eu acho que há uma grande confiança. Portanto, hoje as pessoas têm muita confiança no serviço prestado pelos bombeiros. Há bocadinho, quando o João Carlos estava aqui a falar na questão de haver muitas jovens que querem ir para os bombeiros, nós na Santa Casa da Misericórdia fizemos a festa de despedida do último ano, do pré-escolar, e que vão para o primeiro ciclo. E uma ideia, são as educadoras e a diretora pedagógica, foi cada um passar com um cartaz a dizer o que é que queria ser. E é curioso que aparece lá uma série deles quer ser bombeiro. Quer ser bombeiro, um queria ser construtor, outro queria ser médico, mas de uma forma geral aparecem muitos a dizer que quer ser bombeiro. Pronto, se calhar já vem de formação, já vem de casa. Às vezes a gente pergunta a um miúdo e tal, e de vez em quando surge, não é neste sistema que estamos aqui a falar, não é em regime de voluntariado,
mas também eles não têm ainda não têm capacidade para estar a analisar isso. Querem ser bombeiros, pronto, porque acham que é interessante ser bombeiro e gostam, e aquilo também, acho que há ali uma adrenalina normalmente nos bombeiros, não é? Portanto, é como o João cá está a dizer. Isso é visível quando há as festas e que envolve os bombeiros e os carros dos bombeiros, e todos querem subir ao carro e todos querem tirar fotografias. E no fundo aquilo funciona quase como uma irmandade. Portanto, e porque é uma atividade visível, depois os carros a apitar e pronto. E eles, sendo a atividade dos bombeiros menor, que é mais visível dos incêndios, que se calhar nem 5% representa do movimento anual da associação, mas que é aquilo que é mais visível, que toda a gente fala quando há um incêndio, e ativos e carros e tudo. E, portanto, os carros a passar a apitar, os miúdos, de facto, e a cor também é chamativa, não é? E, portanto... É um gosto, não quer dizer que depois se concretize. Eu levei os meus 2 filhos, e acho que teve alguma influência, pelo menos na minha filha, a Lisboa, aquela que nós entramos, Aqui de Zânia, e de facto a minha filha entrou num tribunal e ficou na praia dela. Hoje é advogada, não sei se teve influência ou não. O meu filho andava nos bombeiros, portanto podia-se escolher a profissão e portanto andava nos bombeiros. Portanto, essa é a diferença. Às vezes tem influência, pronto, estas coisas às vezes é um pormenor, é um clique. Eu ainda hoje tenho fotografias da minha filha no tribunal, não é? Portanto, eram miúdos, no fundo, pronto. Se foi por aí ou não foi, pronto, eu ainda lhe pedi para ser arquiteta. O meu filho já não disse nada, e ele afinal até foi para a arquitetura. Mas, pronto, às vezes de facto há estas coisas, mas a questão de ver os miúdos, e agora, atenção, estamos a falar de miúdos, mas nós vimos, e o Vítor Cavalheiro também esteve lá, e já nos outros cerimónias de ingresso, há cada vez mais meninas, mais miúdas a ingressar nos bombeiros. Muitas. E nós temos um problema neste momento, que é, antes mesmo de ampliação das nossas instalações, que precisam muito, nós precisamos urgentemente de ampliar a camarata das meninas, porque não tem espaço. Porque cresceram em número. E, portanto, é de facto daquelas profissões, digamos, ou de atividades que dão mais nas vistas, como também a polícia, e de facto, para os miúdos... Não, também apareceram lá polícias, aviadores, etc. Mas é curioso que houve lá uma série deles, uns quantos, pronto, que realmente o que é que quer ser, e eles lá vinham com o cartaz, quer ser bombeiro. Eu achei curioso, pronto, não me surpreende também, porque é como o João Carlos está a dizer, miúdos e tal, gostam muito dos bombeiros e isso. Pronto, eu espero que realmente que este regulamento não é, como o João Carlos sabe isso melhor e já o disse também, não é que isto, os bombeiros felizmente, em termos de corpo ativo, estão bem, isto não é por aqui, pode vir mais gente, porque se calhar já tem muita gente, mas acho que é justo realmente que quem está possa ter algumas benesses, alguns benefícios, pela atividade que desempenha, e pelo voluntariado que desempenha, pelo risco que corre muitas vezes, pronto, e eu acho que é toda a justiça que a Câmara de uma vez por todas resolve esta situação. Contribuir para a aderência, contribuir para a permanência, sempre que possível, porque muitas vezes... Mas também é raro alguém que vá para os bombeiros abandonar, um caso ou outro. Abandonar é mais quando tem mesmo que sair por motivos profissionais. pessoais. O comandante até costuma dizer que o voluntário bombeiro da Sertã, quando sai, nunca mais é bombeiro noutra corporação. E, portanto, no fundo é um... Nós temos ali algumas características, já estou a ver. É os bombeiros, é os músicos. Também tem um apego, também há ali uma grande avalanche de músicos, como dizia eu, já disse isto aqui também, manda-se um pontapé numa pedra e aparece um músico, também é um voluntariado. Também é um voluntariado, eu estava aqui a pensar que também é um voluntariado e que poderia também ser... um voluntariado que
que é com o enorme gosto que eles fazem aquilo, portanto, muita malta jovem também, pronto, normalmente a Filarmónica está sempre recheada de jovens e que tem um apego enorme à coletividade. Eles chamam que é a família Fusi e tal, e é verdade, a família da Filarmónica União Sertaginense vão para lá e ficam mais tarde, como o João Carlos está a dizer, é verdade, e mais tarde continuam, embora por razões pessoais tenham, profissionais, pessoais, de estudo, etc., tenham que deixar, mas quando cá vêm, então, vão sempre matar as saudades. Num caso ou noutro, eles até continuam, ainda que não seja com a mesma regularidade, mas continuam. É um pouco, faz-me lembrar realmente um pouco a parte esta pequena divergência de exemplo, mas que nós temos falado, o Vítor Cavalheiro também, mas constantemente, e agora quando há o Festival do Maranhão, que vem mais pessoas de fora, de outros concelhos, temos conversas com amigos de outros concelhos limites, mais pequenos, como é óbvio, e dizem que, de facto, Sertã que é uma situação diferente, ou seja, nós temos um potencial, e eu acho que até, e podemos às vezes criticar, é que não aproveitamos o nosso potencial. Nós temos muita sorte, de facto, em ter, porque não é qualquer concelho que tem, por exemplo, 2 filarmónicas, às vezes nenhuma que se consegue. Tem 2 ranchos folclóricos, 2 ranchos folclóricos, 3. Ou seja, há uma dinâmica que eu acho que tem que ser aproveitada. E esta questão da música, os jovens, para além de se voluntariarem, aprendem. Sim. E muitas vezes aprendem sem ter que gastar dinheiro. E de facto, nós temos muita qualidade, aliás. E fazem-no com sacrifício. Nós temos... Por isso, se calhar, este regulamento poderá vir a acrescentar eventualmente ali uma vírgula e... Não será propriamente... Não eventualmente com os mesmos benefícios? Sim, num caso ou noutro. Mas também, de uma forma geral, quando eu, como sabem, tive muitos anos na Filarmónica, quando se pedia alguma coisa à Câmara, agora não sei, mas quando a Câmara portanto, era sensível utilizar o pavilhão sem pagar taxas, pronto, uma vez ou outra piscinas, etc. Havia algumas coisas, não há nada formalizado, não há nenhum regulamento, não há nada formalizado, mas quando se pede à Câmara, a Câmara é sensível, portanto, a conceder, portanto, algumas regalias também, ainda que sejam pontuais, como não há regulamentos, mas também estamos a falar de 2 coisas completamente distintas, embora estamos a falar do voluntariado, mas uma coisa é ser bombeiro e depois ter que ir apagar um incêndio, ou ter que ir para um incêndio, não sei, outra coisa é agarrar no instrumento, e também para uma festa também não é fácil, também não é, agarrar no instrumento, no período de calor, não se corre nenhum risco, mas pronto, é o sacrifício, também é um sacrifício para alguns miúdos, não é? E estamos a falar de uma forma geral. E para as famílias que muitas vezes têm de disponibilizar o tempo para o fim de semana, que é quando há os eventos. Sim. E estamos a falar num período, normalmente estes períodos é sempre em períodos quentíssimos, em que eles, muitas vezes eu ouvi-os dizer, estava tão bem numa esplanada, a beber uma imperial ali sossegadinho e anda aqui. Mas é assim, é um gosto também, é como os bombeiros, e os bombeiros a mesma coisa, os voluntários, no verão, sair para um incêndio, estava ali numa esplanada, se houver um incêndio, estão numa esplanada, saltam da esplanada e vão todos embora, que é esse o espírito, e é isso que eu admiro muitas vezes. Não olham lá a dizer, estou aqui tão confortável, vou agora preocupar-me, deixa... Isso faz-me lembrar, porque antigamente nós ouvíamos a sirene. Pois. Ou é acidente, ou é incêndio, aquilo tinha a ver com os toques. Mas agora recebem mensagens. Sirene, agora a sirene calou-se. Mas recebem mensagens. Raramente recebe mensagens, ou seja, todo o quadro ativo recebe a mensagem digamos, da situação. E, portanto, quem pode... deixa tudo e vai. De uma forma geral. Então, nós vamos agora também mudar de assunto e tem a ver com aquilo que está a decorrer este fim de semana no Concelho da Sertã. Tem a ver com o Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã, que está a decorrer na Alameda da Carvalha. Termina hoje à noite com o concerto de Camané e também com um concerto da Sociedade Filarmónica Aurora Pedroguense e com a banda Os Red. Mas vamos voltar atrás, voltamos aos
discursos. Vítor Cavalheiro, o que é que achou daquilo que foi dito na abertura deste Festival de Gastronomia do Maranhão, em que se falou de turismo, mas também de economia? Tem sido uma das tónicas que Carlos Miranda, nos últimos 4 anos, durante todo este mandato, tem tentado associar uma coisa à outra. Sim, nós vamos começar por... portanto, o início da feira, os discursos foram realmente... Eu acho que houve ali boas intervenções, discursos marcantes. A análise à feira faremos mais tarde, mas de qualquer modo, eu acho que como foi dito lá e como nós sabemos também, normalmente o Presidente da Câmara, o Carlos Miranda, faz sempre um discurso brilhante. E, aliás, foi reconhecido porque todos eles pegaram... Todos pegaram mais ou menos naquilo que foi dito por ele. Ele teve um discurso enorme, extenso, mas com muita substância, com muito conteúdo, que era bom que muita gente ouvisse também. Não sei se... Portanto, a Rádio Condestável transmitiu em direto. Transmitiu em direto e as pessoas ainda podem ir à Rádio Condestável também pesquisar ainda alguma coisa daquilo que foi dito. Mas é verdade, portanto, a parte começou por ele, pelo Presidente, pelo Carlos Miranda, em que realmente ele bateu naquela tónica que ele habitualmente faz. Portanto, a economia, a restauração, dormidas, comércio. É realmente um movimento enorme que este festival traz ao Concelho da Sertã e que, portanto, foi a 13ª edição, se não me engano, e que continua com a mesma vitalidade, ou cada vez melhor, com mais gente, não é só com gente, é com mais dinâmica, com mais, portanto, persistência em algumas coisas que ele vai falando sempre, não fala, vai batendo nessa tónica, portanto, na parte da economia, naquilo que o nosso Concelho pode produzir, como ele diz aqui, portanto, não podemos olhar só na floresta, que foi também um dos grandes temas falados ali por ele e pelos vários intervenientes, pelo o Vasco Estrela, lá, o vice-presidente da CCDR, na parte portanto, na parte do turismo também, que ao fim e ao cabo portanto, o Festival do Maranhão tem muito a ver também com essa parte do turismo. E este ano, no ano passado veio o Presidente do Turismo, este ano veio o Vice-Presidente do Turismo, que deu aí também uma tónica relativamente à questão do turismo. Portugal-Espanha. Sim. Tivemos também uma representação espanhola, não é, de Cáceres, de uma senhora que pronto, naquilo que está a ser feito entre a comunidade, as comunidades, a comunidade intermunicipal da Beira Baixa e o ajuntamento, não é? Assim, a deputação do Ayuntamento de Cáceres. Mas, portanto, voltando aqui àquilo que foi a tónica do Presidente, do Carlos Miranda, ele falou, portanto, na parte da floresta, na madeira, na pastorícia, no medronho, no mel, na caça, no vinho, no olival, nos produtos hortícolas. É uma coisa que ele tem sido muito insistente, insiste muito, e que eu acho que tem dado frutos. Não é um fruto imediato, mas nós acho que já se nota alguma coisa, portanto, ele... nestas áreas e com a persistência que ele tem colocado nestes setores, eu acho que já há alguma visibilidade aqui e estou convencido que, continuando a insistir, continuando a batalhar nesta tónica, mais dia, menos dia, os frutos ainda serão muito maiores e serão muito mais visíveis. Falou-se muito na floresta, o João Carlos depois também dirá alguma coisa, naquilo que nós já aqui falámos muitas vezes, nas AIGPs, não é? No RUPI, que continua a ser uma dor de cabeça e que continua, foi bem frisado também pelo Secretário de Estado, a dizer, não percam esta oportunidade. Ele referiu isso uma série de vezes. Várias vezes. Não percam esta oportunidade. E realmente era bom que as pessoas estivessem atentas, e que realmente é uma oportunidade, é verdade. Nós aqui falámos, quando as AIGPs do nosso Concelho, creio que falámos em 9 milhões de euros. Exato, sim. Não é? 9 milhões de euros. Portanto, é o que ele diz, é muito, muito dinheiro. E eu acho que não pode haver, as pessoas não podem ficar adormecidas. E é uma oportunidade, como ele diz, é uma oportunidade que não podem perder, vocês não deixem perder essa oportunidade.
E eu acho que a Câmara tem feito bem esse papel, no sentido de realmente sensibilizar, de realmente de que haja este aproveitamento. Agora, vamos a ver se realmente se consegue e se realmente se esta oportunidade não é efetivamente perdida. A questão do BUP, acho que numa conversa particular, nós lá, até foi com o João Carlos Almeida, não sei se foi o João Carlos Almeida que disse, isso termina no fim do ano, mas não pode terminar porque isso tem que ser prorrogado. Não sei se foi o João Carlos. Não pode, e é verdade. Porque, mas ele também fala, o secretário de Estado fala na questão dos terrenos sem dono. Sem dono, já. E que alguém vai ter que tomar conta deles. Alguém vai ter que tomar. Pois, ele falou e frisou isso bem também. Ele frisou essa. Também gostei muito de ouvir nessa área. Também foi. Pronto, para já é a área dele. Não é? E, segundo, portanto, ele é secretário de Estado das florestas. Está bem documentado. Achei interessante aquilo que ele disse relativamente às limpezas. Pareceu-me que achei assim simplex, achei simples demais. Mas pronto, ele disse lá publicamente que os 800 euros para... Há candidaturas, as pessoas candidatam-se, não é preciso fazer nada, é tirar a fotografia do terreno, como está, e no final fazer a limpeza, está aqui, e a limpeza é esta, e o dinheiro... cai na conta. Se assim for, é bom que as pessoas aproveitem, não é? Não sei qual é a divulgação deste, mas isto a Câmara provavelmente estará a fazê-lo, mas eu acho que isso que é bom. Houve também, no meio daqueles discursos todos, e também da parte do Presidente, houve realmente uma chamada de atenção para aquilo que é o nosso problema, aquilo que nós falamos sistematicamente, a 238, o IC8. Ele alertou, claro que alguém leva o recado para Lisboa, neste caso o Secretário de Estado, levaria, sabendo nós que não é assim tão fácil, mas de qualquer modo são momentos em que não se pode deixar de falar nestes problemas enormes que nos afetam. O IC38, o IC8, a IC31 que ele falou também, que é aquela ligação à Espanha, e a 238, normalmente quando vem algum governante à nossa zona, pois os nossos maiores problemas, aquilo que é o problema de quem vive no concelho, aqueles problemas que se arrastam, não é por falta de lembrança de quem está, neste caso estamos a falar do Presidente Carlos Miranda, anteriormente o Presidente José Farinha Nunes, quando vinha alguém também da área do Governo, era sempre esta recomendação, mas infelizmente ainda não se vê. Porque no fundo aquilo que os autarcas podem fazer é isto mesmo, porque não podem fazer, não podem ser eles a fazer a estrada por muito que a quisessem. Sim, as pessoas ficam sempre revoltadas, há uma revolta enorme, e nós agora, quando chega ao período de eleições, depois vai-se sempre buscar esta questão da 238 que se promete e que não se faz e que serve sempre de bandeira para as campanhas eleitorais autárquicas. Mas a verdade é que eu também não me parece que haja alguém que tenha prometido fazer a 238. Antes batalhámos muito nisso, no tempo do José Farinha Nunes. O falecido Calado Pina foi um lutador enorme por essa estrada, toda a gente sabe, cartazes e não sei quantos. Provavelmente terá ido muita vez a Lisboa debater o assunto. Depois veio, durante alguns anos, o José Farinha Nunes, e agora está o Partido Socialista, e o Carlos Miranda continua a batalhar na mesma coisa, mas pronto, infelizmente não se tem conseguido, mas não se pode deixar de falar, não é? E sempre que há uma oportunidade, sempre que vem alguém do Governo, tem que se falar obrigatoriamente naquilo que são as maiores carências da nossa região, e neste caso a 238 e o IC8 também. O IC8 nós já aqui falámos várias vezes, também já falámos muitas vezes a 238, mas o IC8 agora também, com os problemas que acontecem, com o movimento enorme que tem o IC8, realmente havia necessidade, como disse o Presidente lá na altura, havia necessidade de haver mais algumas faixas onde as pessoas pudessem ultrapassar, onde houvesse maior segurança, nos nós, nas entradas ou nas saídas dos nós. Levou um recado, pelo menos, e acho que ele fez bem a parte dele, o Presidente na altura fez bem a parte dele. João Carlos Almeida, o que é que achou destas intervenções? Ora, gostei da intervenção
atenção, o discurso do Carlos Miranda, acho que foi transversal aos problemas do Conselho, e não só do Conselho, mas do interior em geral. Quando apanhamos pessoas do Governo nestes eventos, nós temos que mandar o recado, como é óbvio. E eu confio, nós temos que confiar, eu acho que confio neste Governo, porque tínhamos ali pessoas conhecedoras dos problemas. Porque neste momento, este secretário de Estado das Florestas, o Rui Ladeira, já foi autarca. Da Oliveira do Hospital. Do interior. O Vasco Estrela foi autarca em Mação, é vice da CCDR. A presidente, a ex-presidente Anabela Freitas de Tomar, que já foi presidente da Intermunicipal, da Câmara também, e agora é vice-presidente do Turismo do Centro. Pessoas conhecedoras, e que se o Governo souber ouvir estas pessoas, há algum contributo há de dar para isto. As AIGPs, como foi falado pelo Secretário de Estado, não cobrem grande parte do território, mas é uma experiência piloto que tem que dar certo. Se não der certo, não tem continuidade. O BUPI, que foi chamado a atenção e, de facto, que não conseguimos até ao final do ano, já foi prorrogado muitas vezes e tem que ser mais. Tem que haver uma forma de acelerar. E eu, neste momento, eu vi o stand do BUPI no festival, que tinha 2 pessoas que atendimento permanente, que era só uma, e depois tem mais uma série de 3 pessoas. Ou seja, que neste momento eu disse, bom, então já podemos marcar na feira. Já não há aquela espera enorme que se fazia. Portanto, isto tem que ser assim. Não pode, porque a aderência, e nós já estamos a receber cartas, temos um rústico e ainda não fizemos o BUPI. E nós já fizemos muitos BUPIs de clientes e casa de ferreiros espetos de pau, como se me dizer, e não fiz os meus. Mas são feitos até ao final do ano. Também não são muitos. Mas, de facto, às vezes não há muita aderência das pessoas que estão a deixar outra vez adormecer-se. E tem que haver alguns incentivos, ou estas cartas que recebemos a dizer que temos um rosto, até podemos ter meia dúzia deles, ou uma dúzia, mas recebemos a dizer que temos um que não fizemos. Então, alertou-nos e nós vamos fazer, de facto, esse e os outros. E muitas pessoas estão a receber essas cartas e estão, de facto, a vir pedir informação sobre isso. É uma coisa importante porque essas AIGPs não pode haver ilhas. Ou é tudo ou não é nada. Senão não funciona. E, portanto, tem que haver regras e de facto, inicialmente falou-se que não havendo dono, e porque às vezes nem os próprios herdeiros já sabem onde é que é o terreno, e há partilhas difíceis, o Estado tem que tomar conta daquilo. E depois, mais tarde, quando alguém provar que é deles, terá que, no fundo, entrar digamos, dentro das regras e assumir, dentro daquilo que é possível, o que é seu e os encargos também, se assim for. E, portanto, eu gostei, de facto, do discurso, porque falou de uma forma transversal de todos estes problemas, e não pode haver, as pessoas têm que se convencer que não pode haver ordenamento se não houver pessoas. E se não possibilitarem, no interior, das pessoas poderem habitar junto das suas propriedades, a tendência é que elas fiquem abandonadas. E, portanto, tem que haver uma forma diferente de olhar para o interior. Esta questão depois da importância da gastronomia, como disse também o Vasco Estrela, nós fazemos quilómetros às vezes para ir a um restaurante de referência. Quantos quilómetros é que fazemos? Eu lembro uma loucura que fizemos 400 e tal quilómetros para ir a um restaurante. Final de dia chegámos às 3 da manhã a casa. Mas pronto, é um exemplo de loucura. Mas as pessoas às vezes fazem quilómetros para ir a uma especialidade. E, portanto, o Maranhão da Sertã já traz milhares de pessoas que querem... E eu ando em Lisboa com amigos. És da terra do Maranhão, tens de trazer lá um Maranhão... Porque 300 toneladas, se fosse só para... Tem que se refletir a nível nacional já, não é? Portanto, isto foi, de facto, uma batalha ganha e que está a produzir efeitos e, no fundo, é uma alavancagem da economia local. E, portanto, muitos empresários podem viver do Maranhão, praticamente. E o Maranhão depois traz outras coisas. Agora já está a falar no regulamento do gado caprino, ou seja... Há um regulamento, como estamos a falar em regulamento de incentivos, provavelmente vai ser criado um regulamento IBEM que incentiva a criação de gado
que faz falta para o Maranhão, como também a hortelã. A hortelã, que é pronto, eu de facto não é a minha praia ter isso na comida, mas pronto, isso é outro assunto que eu nem quero falar. Pois portanto, o vinho para complementar, não é? O vinho, como ele disse, para complementar também. O vinho para complementar, como é óbvio, não é? E depois a questão também daqui de incentivos que o Secretário de Estado falou. Hoje, a agricultura, ser agricultor já não é como antigamente. E hoje, a instalação de um agricultor que tinha um apoio de 35 mil euros já está em 55, também dou esse exemplo. Para quem tem uma aptidão e cada vez mais jovens estão a aderir para a agricultura, isto é um incentivo enorme para começar. E, portanto, são bons exemplos. A questão também da limpeza dos terrenos. Tem que haver fiscalização. Isto não é assim, tirar uma fotografia, mandem para cá o dinheiro que depois mandem para lá uma área já limpa. Ele também falou que também depois está a fiscalização, não é? Não, mas disse que podem-se facilitar aqui na questão, mas depois tem que se dar conta da situação. O trator, um exemplo, mas dar um trator a cada concelho para limpar as bermas das estradas, devia ser mais, mas depois já estou a olhar para isto como as 100 horas de máquina das juntas para abrir estradões e que não abre estradões nem metade, não é? Porque nós precisamos muito mais meios. O nosso concelho tem característicticas, precisa de outros meios. Mas como ele disse, também vem para a comunidade também vem... Uma máquina de rastros e... Depois aí é gerida pelos municípios, como somos só 6. Mas a questão é que, pronto, está bem, mas as áreas de intervenção são muito amplas. E, portanto, nunca vai chegar. Os meios deviam ser... Mas, pronto, é melhor isto do que nada. Não é? Pronto, e nós temos que... pronto. E, de facto, pronto, eu confio um bocadinho que possa aqui haver algumas mudanças pontuais e até significativas na questão da paisagem. Falou-se na 238, mais uma vez, a 238 há de ser conhecida a nível do país todo. Tantas vezes a gente fala nisto, que a Cântara tantas vezes vai à fonte que um dia há de partir. A ISA8, de facto, é uma... Mas isso já está no plano, é de facto uma... A IC8 tem um trânsito que assemelha-se às vezes à Rua Cândido dos Reis. Sim, mas ali praticamente até ao fim de semana. Até ao fim de semana, nós na IC8 é uma coisa que não era impensável há poucos anos atrás. E depois a IC31 que liga à Espanha, tudo isso foi falado. E quando isto estiver, de facto, nós ficamos aqui numa situação muito mais privilegiada e se temos potencial, esse potencial vai aumentar. Portanto, gostei, de facto, da intervenção em geral. Também gostei de ouvir o Sr. Presidente da Câmara, Carlos Miranda, a assumir que a Câmara, nós precisamos de condições para a feira crescer e a ponte faz falta. Portanto, agora já não é uma questão de dar jeito para atravessar, mas sim, este certame tem todas as condições para crescer e sem aquela parte do Jardim da Serrada interligado, o potencial não tem nada a ver. E isto, de facto, foi preciso chegar ao final do mandato para assumir que... E depois falou, eventualmente, de alguns problemas, não sei o quê. Problemas não, foi uma falta de decisão. Quando aquela ponte foi decidida demolir, deviam estar já a projetar outra. Ou até antes de demolir. Mas pronto, elas não estavam em condições, teria que ser demolida, ok. Mas iniciar um projeto, seja de madeira, seja em ferro, seja em betão, como quiserem, mas a ponte tem que lá ficar. E, portanto, também gostei dessa parte, de admitir de facto que é uma necessidade. Não, eu acho que foi diferente para melhor. Eu acho que foi uma boa ideia dar a possibilidade daquelas várias intervenções, porque de uma forma geral não é assim, faz intervenção o Presidente da Câmara, faz intervenção o membro do Governo que vem e termina por ali. Mas eu acho que foi uma boa ideia, porque ao fim e ao cabo nós tivemos ali um enriquecimento enorme. Porque no fundo vem comprometer também essas pessoas que poderiam estar ali apenas para visitar e para marcar a sua passagem aqui, mas tiveram que se comprometer com alguma coisa, a dizer alguma coisa que seja ligada às suas áreas. Pois, e estamos a falar de pessoas
de diferentes áreas. Por exemplo, a vice-presidente do turismo falou de turismo, e o que é que nós temos ali? Também temos aqui muito turismo, também é realmente, portanto, é a gastronomia, o turismo, etc. O vice-presidente da CCDR, que é uma pessoa experiente também, com grandes conhecimentos a nível da floresta, falou de floresta também. Houve ali, acho que as intervenções, para além da intervenção do presidente da Câmara, excelente, e para além da intervenção do presidente, do membro do governo, que também é uma pessoa da área, que também, pronto, acabamos por ficar mais elucidados, não é? E ele acabou também por tentar incentivar as pessoas e despertar um pouco as pessoas. Depois complementamos, não digo tanto com aquela senhora a espanhola, mas pronto, também a questão linguística também não poderia estar ali, pronto, a fazer grande. Exatamente, ela veio. Mas veio marcar, no fundo, a sua posição e a posição da União relativamente à comunidade, às duas comunidades, ao ajuntamento dela e à comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Não, eu acho que pronto, a feira nestes moldes saiu enriquecida com estas intervenções todas, também serviram para despertar e para espicaçar, como se costuma dizer, porque é preciso, era como ele diz, é preciso fazer mais alguma coisa e não se pode deixar passar a oportunidade, e pelo menos foi bem frisado, e acho que as pessoas ficaram bem alertadas para isso. Muito bem, então vamos também alertar agora para as notas positivas e notas negativas. Vítor Cavalheiro, começando já por si. As notas positivas é uma coisa que se tem falado também ultimamente, uma notícia da Rádio Contestável que nós ouvimos, o Cabril, a Comunidade Intermunicipal da Saúde, parecer desfavorável da APA relativamente à central fotovoltaica. Isto já deu aí algum celeuma e alguma discussão. É um assunto que nós já aqui debatemos, é um assunto que reúne um grande consenso. Esta reprovação, não tenho dúvida nenhuma, que reúne um grande consenso. Infelizmente que houve uma entidade que reconheceu que os efeitos nefastos deste empreendimento, eu não sei se isto é já definitivo, se este parecer é realmente vinculativo, exatamente, e se permite que a obra esteja mesmo, acabou, não avança, mas pronto, mas de qualquer modo é um parecer que realmente veio dar aqui algum alento. E veio também, portanto, olha, não foi em vão que se andou aí a lutar, quem lutou por esta situação, e ver agora, portanto, que foi realmente o parecer desfavorável, acho que é bom. Depois a outra, a Maratona da Leitura. A Maratona terminou, mais uma Maratona da Leitura, como nas restantes edições foi mais um êxito, claro. Um momento cultural de grande relevância para o Concelho, para a região, para o país, pronto, é sempre também. E olha, parabéns a todos, e foi muita gente, aquilo era uma equipa enorme, que se entregaram de alma e coração para que realmente isto fosse mais um sucesso, esta Maratona da Leitura. Depois uma negativa. Negativa é assim, decorreu, está a decorrer, quase a terminar, o Festival do Maranhão. A inauguração, os dias, etc. E não há dúvida que é um bocado desolador nós vermos o Bar da Carvalha fechado. Eu estou convencido que muita gente terá comentado, terá reparado. Eu não sei o que é que a Câmara podia ter feito ou não podia ter feito. Pronto, se calhar agora neste momento já não podia ter feito nada, mas antecipadamente, sabendo que ia acontecer ali, que ia haver ali um evento de grande relevância, eu acho que se podia e devia ter salvaguardado esta situação, porque não é por aí, mas deixa uma imagem um pouco negativa, olhar para aquele espaço, e quem veio em anos anteriores e conhece ainda mais, e ver que aquilo estava fechado. Então avançamos também para as notas positivas e notas negativas. João Carlos Almeida. A primeira, coincido com o Vítor Cavalheiro, é de facto os painéis fotovoltaicos na Barranhos do Cabril. A APA, que não me admiro nada este parecer negativo, porque a APA é das entidades, das instituições que eu mais critico pela exigência descabida muitas vezes. E, portanto, é assim, muito me admirava que, tendo dado um parecer, ter que dar um parecer para uma situação desta, deixasse passar. Portanto, outros interesses se podiam levantar, e eu
nós somos livres de pensar, de facto, que isto há dois pesos e duas medidas. E, de facto, foi, não sabendo também se é vinculativo, penso que é, e acho que o próprio concurso acho que salvaguarda a situação se não fosse aprovado, para não poder ter que estar a pagar às empresas que se candidataram. E, portanto, acho que é muito positivo, estamos todos de acordo, só tenho pena de que inicialmente a posição do Presidente Carlos Miranda não era esta, porque defendia, está escrito e até é incontestável, é só ir ver, que podia salvaguardar até a questão da cota da água e que só representava 2% da área total, e agora dizer que nunca defendeu, eu acho que não fica bem, pronto. De facto, isso até já foi falado também. Eu não falei na Assembleia porque não tive tempo, esse assunto era um assunto que eu queria confrontar o Presidente, não tive tempo. O Zé Carlos, o candidato do PSD, numa reunião da Câmara, confrontou e continua a dizer que, de facto, nunca defendeu quando as coisas estão escritas. Eu acho que pronto, não é positivo. Mas, de todas as formas, esta é a nota positiva, é de facto de nós continuarmos e chegar-se à conclusão que aquilo vinha prejudicar e nós, de facto, ainda somos donos dos nossos recursos. Não os podemos usar. Estamos limitados, mas parece que para estas coisas nunca há limitações nenhumas. Ainda mais limitados iríamos ficar. É positivo por causa disso. Na maratona da leitura, tudo muito bem, sempre cada vez mais a crescer. Já não posso dizer que o discurso de abertura do Presidente tenha sido tão bom como o do Festival do Maranhão, porque lá o Presidente teve mal. E ele, muitas vezes, não quer usar a cábula, mas quando usa a cábula corre risco, e ali correu mal. É uma nota negativa. Da floresta, da limpeza das florestas, que falámos aqui já, com o apoio do ICNF, um apoio de 650 euros por hectare por candidaturas individuais e 800 euros, que falou o Vítor Cavalheiro, mas por hectare para candidaturas coletivas. Tem aqui um benefício. E isto estende-se até 1 de agosto. As pessoas devem ter, de facto, noção. Quem tem hectares, porque quem não tem hectares, mas de facto é um bom incentivo para poder limpar o terreno, porque é fundo perdido, não é? Portanto, e para terminar, a falta de médicos, todos nós temos falado. Uma notícia da Condestável que Albeázar está, de facto, nos píncaros, com os médicos todos necessários, parece que tem 2 médicas agora, e que vem regularizar a situação do Conselho, porque o tal incentivo do município lá está a ser aplicado e parece que está a produzir efeitos. Como dizia alguém que era o Presidente da Câmara de Vila de Rei, o Ricardo Aires, que agora é deputado, é um leilão. Um leilão. Mas, de facto, quando nós gastamos tanto dinheiro em outras situações, podemos evitar, e eu já dei aqui muitas vezes o exemplo da Provarte, que felizmente acabou. Neste caso em concreto, e pela notícia da Condestável, os incentivos complementam o apoio mensal de despesas de habitação até 500 euros, ou se for 400 euros, deslocações de transportes 300 euros, alimentação e saúde 250 euros e serviços básicos até 200 euros. Isto faz um montante de 1.250 euros, e depois contas assim por alto. E parece estar a resultar. E, portanto, de facto, não sendo da responsabilidade dos municípios, eu quero ter médico de família na Sertã. Portanto, nós temos muito potencial, mas se não tivermos médico de família, quer dizer, fica mal eu inscrever-me no Conselho. Se calhar, se Pedrógão Grande estivesse como Albeázar, eu passava a minha morada oficial para Pedrógão Grande, porque tenho lá a casa, não é? E isto é mesmo assim. Eu conheço muita gente que está a morar na Sertã, mas pelo apoio médico não muda a residência fiscal para a Sertã. Não vota na Sertã porque continua a não confiar no apoio médico local. E, portanto, quando tem um problema, vai para Lisboa. E isto faz toda a diferença. Portanto, se nós queremos
E se temos potencial e queremos crescer, já que não nos deixaram criar o serviço de urgência básica, mas pelo menos então e também, dado esta situação em concreto, que o nosso Executivo crie algumas condições para que 2 ou 3 médicos se queiram fixar no sistema. E assim terminamos mais uma edição do programa Prova dos 9. De hoje a 15 dias cá estaremos e para a última edição antes de irmos de férias.